No vídeo de hoje, vamos conhecer Soroka e entrar na mente de um serial killer. Entenda como agiu o homem que matava gays em Curitiba. José Soroka marcava encontros pelo Grindr, estrangulava os rapazes e roubava suas casas. E se investiga os motivos. Enquanto sepultava o filho no cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande, Rosilene Bozana, de 49 anos, fez o que poucas mães teriam oportunidade de fazer. E decidiu mandar uma mensagem de voz para o assassino do primogênito. Você pode abrir um buraco na terra e enfiar a cabeça dentro. Vamos achar você. E você vai ter toda a dor que fez meu filho passar. Os 2 pontos do aplicativo de mensagens ficaram azuis, indicando que alguém escutou o desabafo. Mas ela não tinha, e ainda não tem, certeza se do outro lado era José Tiago Correia Soroka, de 33 anos. O homem que, além do celular, diz ter trocado a vida do estudante de medicina Marcos Vinícius Bozana, de 25 anos, por um notebook, uma mochila, uma caixinha de som e um PlayStation 3, roubados de seu apartamento em Curitiba. Tanto ela quanto a capital paranaense logo saberiam que não se tratava de um latrocínio corriqueiro, como sugeria o primeiro cartaz virtual com o retrato de Soroka, que passou a circular nas redes sociais e nos grupos de motoristas de aplicativos 10 dias depois daquele 5 de maio, em que o corpo foi encontrado com sinais de estrangulamento. Nas horas em que a equipe do delegado Tiago da Nóbrega, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, periciou o 14º andar do prédio numa zona de classe média da cidade, estava claro que havia método na forma com a qual as mãos de Marcos foram amarradas para trás do seu corpo. Encontrado sem camisa e de bruços na cama, e a cabeça fora, coberta por um travesseiro. Eles já haviam visto aquela cena. Não poderia se tratar de um crime aleatório, porque 5 dias antes, o corpo de um outro profissional de saúde, o enfermeiro Davi Júnior Alves Levísio, 30 anos, foi achado nas mesmas circunstâncias, a 2 quilômetros do prédio de Marcos. Também não parecia possível que aqueles supostos roubos, seguidos de morte, não tivessem nada a ver com o assassinato do professor universitário Robson Paim, de 36 anos, encontrado no dia 17 de abril, de bruços, na cama. Mas, diferente dos outros 2, totalmente despido em sua casa em Abelardo Luz, no oeste catarinense. O que os unia não eram só os detalhes visíveis das cenas, mas o fato de que todos eram homossexuais, solteiros e conheceram seu assassino por meio de aplicativos de encontros e chats. O ponto cego entre os casos é a prova de que a morte deles não foi um desfecho trágico das supostas reações exacerbadas das vítimas aos roubos, como disse Soroka a um jornal depois de sua prisão no dia 29 de maio, dia em que ele confessou os crimes. Aos olhos das famílias, da polícia e da Aliança Nacional LGBT que acompanha o caso e auxiliou nos alertas à comunidade gay desde o início, a motivação está num tipo de fobia ruminada em silêncio por parte da sociedade e que tornou o Brasil um dos líderes em mortes de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no mundo. Rosilene Bozana não esperou muito até ver concretizado o desejo de encontrar o assassino do filho. No decorrer do mês de maio, as polícias do Paraná e de Santa Catarina cruzaram imagens de câmeras de segurança próximas aos locais dos crimes para chegar ao nome de Soroka. Seu rosto foi identificado pela análise dos vídeos e as fotografias dos registros de uma extensa ficha criminal que incluía roubos de carros, agressões físicas e uso de notas falsas. A tatuagem tribal no lado direito dos ombros, os olhos repuxados, era conhecido como japa por pessoas com quem a polícia teve contato. A boca grossa e as orelhas eram os traços restantes de um corpo que nas fotos enviadas às vítimas era esculpido pela musculação. Quando foi preso, na zona periférica de Capão Raso, a cerca de 20 minutos de carro do centro de Curitiba, o dono da pensão onde ele se escondeu não reconhecia na imagem do homem que circulava pelas reportagens o hóspede magro, mirrado, que dormia. No mês de junho, em que se comemora o mês do orgulho LGBT, a Polícia Civil contou com a iniciativa de possíveis sobreviventes para colher relatos de pelo menos parte das 5, 10 ou 20 pessoas por aí que, em depoimento, Soroka disse ter agredido. 8 pessoas procuraram a polícia, mas só 3 casos batem com seu modus operandi e estão sendo investigados. A equação do medo. Para entender como Soroka escolhia suas vítimas, as abordava em conversas privadas e, por fim, tirava suas vidas,
É preciso compreender que ele diz ver nelas fragilidades quanto à exposição pública da sexualidade. E disse saber que, por serem homens gays, a chance de procurarem a polícia seria bem menor. O medo que ele acredita ter despertado em suas vítimas, e por causa dele poderia sair ileso das ocorrências, se espalhou pelo dia a dia dos homossexuais curitibanos que, em meio à pandemia do C-19 e ao fechamento do comércio local, tinham só as redes sociais como meio para marcar encontros. Por alguns dias, entre a divulgação da foto dele e a prisão, houve uma espécie de abstinência sexual. As pessoas tinham receio de quem estava do outro lado da conversa nos aplicativos. Lembra o coordenador jurídico da Aliança Nacional LGBT+, Marcel Jerônimo, que acompanha os desdobramentos desde a primeira semana dos crimes. Até a segunda quinzena daquele mês, a polícia tratava os casos em sigilo e não divulgou fotos por receio de que, acuado, o investigado fugisse. O grupo Dignidade, braço da Aliança em Curitiba, que Jerônimo assessora, logo disparou nas redes dicas de proteção, como informar aos amigos sobre o encontro e descer para receber a pessoa. Foi nesse contexto que, em tese, ele ganhou a permissão de entrar na casa das pessoas, matar, roubar e sair de cena dando alô aos porteiros, indo embora ou em táxis ou em carros de aplicativo, chamados de diferentes celulares e sem levantar suspeita. De acordo com testemunhas e do próprio depoimento à polícia, o contato podia ser feito no mesmo dia do crime. Em 2 horas, seria capaz de saber a condição econômica da vítima, se estaria sozinha, se sua família não era da cidade, o que ela esperaria ver quando a encontrasse e o que poderia furtar quando a estrangulasse. Soroka diz que assumia diferentes nomes e que vendia sua imagem nas redes a partir das preferências sexuais dos garotos com quem conversava. Afirmou que nos casos de Curitiba, quando entrava nos apartamentos, ele pedia que as vítimas virassem de costas e baixassem as calças. Isso dificultaria o poder de reação, já que as pernas estariam presas à roupa e, por consequência, daria a ideia de que se iniciaria ali um ato. Em vez disso, ele dava um mata-leão, golpe que afirma ter aprendido em sua passagem pelo exército. Com um braço, imobilizava os braços da vítima e com o outro, agarrava seu pescoço até que ela apagasse. Se não reagisse à investida, segundo relatou, a vítima sairia ilesa. Expliquei que não queria fazer mal para eles e não queriam mal para mim. Eles tentaram reagir, me bater, xingar, falaram que iam chamar a polícia e eu acabei apertando um pouco mais o pescoço e não voltaram, contou ele à polícia. A polícia crê, porém, que não foi bem assim. A primeira vítima fatal, o professor Robson Paim, não teria reagido de acordo com o próprio Soroka e acabou morto. Davi Levísio chegou a desfalecer, mas acordou e teve o pescoço apertado ainda mais. Marcos teria lutado desde o início até o último suspiro. Ele tinha o prazer de ver as vítimas sufocando. Só não concluía quando a pessoa chamava muita atenção e poderia atrair a atenção dos vizinhos, afirma o delegado Tiago da Nóbrega. E foi fazendo barulho que um arquiteto, que se diz vítima de Soroka, que não quis ter o nome identificado, teria se desvencilhado dos braços do investigado devido a ter um porte físico maior do que ele esperava encontrar. Quando percebeu que estava sendo sufocado, diz que pôde se safar do golpe e que Soroka, para não ser pego, simulou portar uma arma sob a blusa. Levou celular e notebook, saindo às pressas do prédio de luxo, no bairro de Bigorrilho, com acesso limitado por uma dupla de portas de vidro na entrada. O criminoso conseguiu escapar por pouco, porque um morador entrou naquele momento e não entendeu o sinal silencioso das mãos do porteiro, avisando para impedir a fuga. É que da guarita, ele havia acabado de ser informado do crime por um vizinho, que emprestou o interfone para a vítima, porque o dela havia sido cortado na hora do ataque. Mesmo tendo confessado os crimes pelos quais era investigado e dado detalhes das ações que o teriam feito acabar com a vida de seus alvos, Soroka sempre fica em silêncio quando é confrontado pelas nuances de sua própria sexualidade. Não se diz bissexual, tampouco homossexual. Nessas horas, menciona os relacionamentos com mulheres. Os investigadores não se convenceram de que ele escolhia as vítimas pela orientação sexual ou pela facilidade de chegar até elas. Deveria haver algum traço reprimido que justificasse o requinte cruel de seus atos. Por que matar? E não só roubar? Era a dúvida sem resposta.
Diante da frieza com que relatou os acontecimentos e da graça com que lidou com a fuga, ele riu do fato de que por pouco não foi pego numa busca na favela do Parolim. Os investigadores não entendiam como ele, hétero, conquistava aqueles jovens. Conhecia os hábitos da comunidade gay e mantinha um perfil no Grindr, um aplicativo de encontros muito usado por homens homossexuais. Foi a irmã de Soroka quem relatou à polícia que seu irmão, mesmo com histórico de relacionamentos com mulheres que deram a ele seus 2 filhos, na época com 9 e 4 anos, também se relacionava com homens. No decorrer da investigação, a polícia diz que descobriu suas idas às saunas gays da região, suas relações com colegas da época de quartel e, principalmente, a vida dupla que levou com um homem durante 4 anos, de 2014 a 2018. Encontramos, por fim, o homem de 53 anos, que pode ter sido a primeira vítima do matador. A partir da sua história, podemos imaginar que ele tenha servido de teste para a escalada de crimes. Nascido em Londrina, no interior paranaense, e enfermeiro, assim como a primeira vítima encontrada em Curitiba, ele conta ter conhecido o futuro namorado numa bobeira, naqueles chats de conversa virtuais. Soroka puxou conversa e a gentileza, educação e beleza despertaram a curiosidade de quem estava do outro lado. Depois do primeiro encontro, no apartamento de 2 quartos decorado de forma simples, ambos passaram a se ver pelo menos uma vez por semana, às vezes mais. Segundo o amante, os bons dias ao acordar, os cafés da manhã e o carinho constante dispensado por Soroka valiam enfrentar o incômodo de que, em só 6 meses de namoro, ele tivesse de dividir o rapaz com sua futura mulher. Não incomodavam também as indiretas sobre a falta de dinheiro do então vigilante, que chegou a ter uma empresa especializada em computadores e depois trabalhou como chaveiro. Entre saídas discretas para jantares, viagens curtas à praia, presentes para o filho que nascera e as corridas na moto comprada para Soroka, o amante estima ter gasto quase 100 mil nos 4 anos de relação. Dei tudo sem ele pedir. Nunca discutimos, não havia brigas e não houve nenhuma ofensa entre nós. Não reconheci o homem que diziam ser ele na TV. Com as coisas que tinha feito, conta o enfermeiro, que ainda mantém conversas e fotos íntimas dos anos felizes que disse ter passado ao lado do amante. No segundo ano da união secreta, conta, Soroka se sentou no sofá de frente para o enfermeiro e questionou a opinião dele sobre sua orientação sexual. O que eu sou? Perguntou, ouvindo como resposta o veredito, bissexual. Retrucou com o silêncio que era sua marca. 2 anos depois, em novembro de 2018, a relação chegaria ao fim de uma forma repentina. Uma semana antes do término, Soroka havia brigado e se separado da mulher. Soubemos depois que ela estava amparada por uma medida protetiva concedida pela justiça que impedia que ele, acusado de a ter agredido, chegasse perto da ex-esposa. Numa noite, o enfermeiro conta. Soroka pediu seu cartão de crédito emprestado, pediu ao namorado que virasse de costas e, num estalar, envolveu o pescoço dele no mata-leão. Teve seus pés amarrados, foi forçado a deitar de bruços e, enquanto perguntava o tempo todo deitado o motivo da violência, teve seu cartão usado para compras, desde roupas até eletrônicos. Soroka então teria levado o namorado para a sala, cortado o fio do interfone e o ameaçado, mas foi embora. Ele chegou a mandar mensagens tempos depois, perguntando pelo ex, mas não obteve resposta. A cena se repetiria nos assassinatos, com a diferença de que agora as cabeças das vítimas eram cobertas. Segundo Soroka, disse a polícia, porque os corpos inertes faziam ruídos, como se agonizassem. Ele nega que tenha feito sexo com as vítimas. Uma taça de vinho repousava no apartamento de Marcos e poderia indicar algum tipo de substância posta no copo por seu assassino. No quarto, revirado de ponta cabeça, os livros de faculdade permaneceram. Um dos indícios de que Soroka pode ter feito algo a mais nos quase 40 minutos que costumava passar dentro dos prédios é a calça de moletom cinza que Davi vestia no dia da morte. Estava puxada para baixo, indicando manipulação. A porta estava trancada para fora, assim como as das outras vítimas. O detalhe é visto como padrão pela polícia, uma espécie de ponto final deixado por Soroka, que queria trancar esse lado de sua personalidade dentro daqueles apartamentos para que ninguém as conhecesse de perto. A tranca é uma das características que integram um relatório feito por um psicólogo forense, revisado por outros 2, a pedido da investigação conduzida pela polícia. Será que ele agrediria um homem hétero na mesma situação?
Foi motivado por homofobia ou não? De acordo com os documentos, possivelmente sim. Segundo o parecer técnico, Soroka apresenta um quadro de transtorno de personalidade antissocial, que até pouco recebia o nome de psicopatia ou sociopatia. Um distúrbio que confere ao portador algum nível de desprezo pela vida das outras pessoas, manipulação e ausência de remorso. Vale dizer, não é uma condição que o torne inimputável à lei. Somado ao transtorno, a situação revelaria o ato de dominação como momento de extrema intimidade e relação corpo a corpo, e que o simbolismo no ato de asfixiar sugere a tentativa de sufocar, oprimir, recalcar, censurar, conteúdos de natureza encoberta e inconsciente do próprio autor, a revelação de sua sexualidade, a culpa, a vergonha que isso remete. Os defensores de Soroka trabalham com a tese de que seus crimes em nada têm a ver com homofobia. Um dos advogados, Rodrigo Riquelme, diz que vem sendo preparado um laudo psiquiátrico para definir suas patologias. Ele varia muito de humor e muda de opinião muito rápido, disse. De acordo com o psiquiatra Bruno Branquinho, há várias formas de uma pessoa lidar com a sexualidade mal resolvida. Ela pode aceitar e lidar de forma saudável, ou, nos casos em que não consegue, pode direcionar para práticas opostas, como suicídio ou mesmo violência física, como parece ser o caso dele. Pai de 2 filhos, Soroka nasceu no município de Palmas, no sul do Paraná, tendo se mudado ainda na infância para Belardo Luz, Santa Catarina, onde cometeu o primeiro assassinato. Na época dos crimes, morava em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Soroka já tinha antecedentes criminais por roubo em 2015 e 2019 e também uma medida protetiva que havia sido pedida por uma ex-namorada. 11 de maio, no bairro Bigorrilho, em Curitiba, Soroka tentou fazer sua 4ª vítima, um arquiteto. No entanto, o homem conseguiu escapar e procurou a polícia. Imagens de câmeras de segurança depois ligaram Soroka aos locais dos outros crimes, além dele ter sido identificado pela vítima e conseguiu fugir. As mesmas imagens foram divulgadas pela polícia para ajudar na busca pelo criminoso que estava foragido. Soroka acabou sendo encontrado e preso no bairro Capão Raso, em Curitiba, no dia 29 de maio de 2021. Um dos delegados que inicialmente investigou os crimes, Tiago Nóbrega, relatou o comportamento do criminoso em relação às mortes. Ele teve a frieza de falar para a vítima, enquanto ela estava sob seu poder, de que ele era o Coringa. A vítima até o questionou. Ele falou: "Eu gosto de matar. Eu mato porque eu gosto." Aos 33 anos de idade, Soroka foi a julgamento em julho de 2022, quando, em sentença proferida pela juíza Cristine Lopes no dia 8, foi condenado a 104 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de latrocínio, roubo agravado e extorsão. Só digo para as mães: amem seus filhos do jeito que são. Olha o que aconteceu com o meu. Então nunca deixem de amar, porque o que Deus quer é amor, e amor não se escolhe, disse Rosilene Bozana, a mãe de Marcos Vinícius.